A gente segue falando sobre esse assunto, a MP do etanol, exatamente, saiu agora na hora do live, né? Até atrasamos uns minutinhos para começar, que o presidente fazia, então, esse anúncio. Vamos chamar a Priscila Yazbek, porque a pergunta que não quer calar, o preço do combustível, do etanol, vai ficar mais barato para o consumidor? Como é que vai funcionar essa cadeia aí para a gente? Pois é, então, a ideia é que tenha uma redução toda vez que a gente tem alguma medida, alguma decisão que aumenta a concorrência, a tendência é que a gente tenha queda de preço para o consumidor final, porque com mais competidores o preço acaba caindo. Porém, ainda existem muitas dúvidas sobre como essa MP vai ser implementada na prática. O efeito que a gente já está vendo no mercado é que as grandes distribuidoras, a BR Distribuidora, por exemplo, estava caindo por volta do meio-dia mais de 4%. As ações. Raízen, que é a joint venture entre a Cosan e a Shell, estava caindo cerca de 2% e a outra parte já estava caindo 2,5%. Ou seja, para as grandes distribuidoras, a gente já está vendo um impacto nas ações, o que mostra que talvez para elas o efeito não seja tão negativo e isso corrobora com a tese de que para o consumidor pode ser positivo. Elas podem ter que reduzir o preço para competir com esses novos produtores. E aí o que acontece? O governo vai liberar, então, a venda direta dos produtores de etanol para os postos. Isso vai reduzir o oligopólio na distribuição e vai afetar, então, essas empresas. Por outro lado, eu também falei com alguns analistas que acham que a implementação dessa medida vai ser complexa, porque, pelo que eles disseram, das informações iniciais, parece que o posto de gasolina vai ter que deixar uma única bomba para cada fornecedor que comprar diretamente o etanol. Então, a bomba vai ter um preço X, por exemplo, para um fornecedor, um preço Y para outro fornecedor, e aí parece que ele também vai ter que separar por bombas os preços, além das bombas, os preços para o consumidor. Então, por causa disso, talvez na implementação, na prática, seja um pouco complexo ter esses diferentes fornecedores. Vamos ver como que evoluem os detalhes sobre a MP. E aí o que acontece é que para o consumidor, então, a gente tem esse aumento de competitividade e um outro ponto ainda que prevê a MP é que o presidente falou que a culpa do alto preço dos combustíveis é também dos estados e municípios. Então, ele está certo nisso, vale ressaltar, especialistas dizem, o presidente já vem falando sobre esse assunto, e ele propôs, falando sobre esse assunto, ele também falou sobre a defesa que ele faz da mudança da cobrança de ICMS. Esse é um ponto importante também da discussão. O governo já propôs um projeto de lei complementar que prevê que o ICMS seja cobrado de forma monofásica e por unidade de medida. Traduzindo, em vez de um percentual sobre o preço da gasolina que hoje e dos combustíveis que hoje vai de 25% a 34%, o ICMS seria cobrado um valor nominal, então seria um certo valor ali por litro, reais por litro, em vez de ser um percentual. Assim, toda vez que o preço do combustível aumenta por fatores externos, por causa do aumento do petróleo lá fora, esse percentual de ICMS, ele não aumenta junto, ele seria fixo. E isso ajudaria a aliviar os preços dos combustíveis e ajudaria também a reduzir os preços dos combustíveis para o consumidor final. Com isso, o presidente consegue dividir, se esse projeto passasse, conseguiria dividir mais a conta do alto custo do combustível também com os estados, que é uma coisa que o presidente já vem falando bastante, que a culpa do alto preço dos combustíveis não é só do governo federal, é dos estados e municípios também. E ele está certo nisso. E essa divisão, né, de tirar um pouco o peso do governo federal a partir dessa mudança em estados e municípios, isso beneficiaria a população também, Priscila? Porque no final a gente sempre tem que olhar para aquilo que vai impactar direto na vida de todo mundo, né? Exatamente, porque aí o que acontece? Toda vez que a gente tem um aumento do preço final do petróleo, a gente tem como hoje o ICMS é cobrado por um percentual sobre o preço, então com o preço aumentando, aumenta também o imposto, a arrecadação dos estados com esse tributo. O que acontece é que ao propor um valor fixo, mesmo com as oscilações dos preços, e os preços oscilam muito, a gente está vendo, por exemplo, desde a pandemia até hoje, os preços oscilarem bastante, né? O petróleo chegou a custar $27, hoje está mais de 60, então esse preço vai variando muito. Então, se tivesse essa alíquota fixa, os consumidores eles teriam uma previsibilidade maior e talvez isso também reduzisse o preço final. Qual que é a grande questão? É uma queda de braço muito grande entre governo federal, estados e municípios, mais uma vez. A gente está vendo isso acontecer com a reforma tributária
e ver isso acontecendo também com os preços de combustíveis. E um outro fator, um último fator ainda, é que, por que o governo está fazendo essa MP do etanol? Também para acenar aos produtores lá do Nordeste, que é uma região na qual o governo tem uma popularidade um pouco menor. Então, além de tentar resolver essa questão dos preços dos combustíveis, deixar os preços mais baixos, aumentando a competitividade, o governo também tenta acenar para esses produtores lá no Nordeste para conseguir também elevar sua popularidade na região.